e o seu amor. Você tem certeza disso? Aleluia, eu também tenho. Amém? Então que bom você estar aqui, você veio essa noite para celebrar o Senhor, para se encher da palavra. Quantos vieram dispostos a ouvir a palavra do Senhor? Aleluia. Então, amados, hoje nós temos um culto de ensino, e eu creio que o Senhor vai ministrar algo ao nosso coração, para transformar as nossas vidas, amém? Aleluia. Queria nesse momento orar com você. Queria que você achasse o seu lugar aí, curvasse a sua cabeça, feche seus olhos e busca o Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos, Pai, sempre da sua presença. Mas a sua palavra é alimento para as nossas vidas. A sua palavra, Pai, é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. A sua palavra, Senhor, é a rocha na qual nós estamos com os nossos pés firmados. A sua palavra, Senhor, é a rocha na qual nós construímos as nossas casas. E mesmo que venham as correntes, mesmo que venham os ventos, nós estamos firmados nessa rocha. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para nos esvaziar de nós mesmos. Como nós temos aprendido que nós devemos nos esvaziar para nos encher de Ti. Por isso, Pai, nós queremos nos encher nessa noite da Tua palavra, da Tua unção, do Teu entendimento, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sei que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Nós sairemos daqui, sim, melhor, mais convictos, mais pleno na Tua palavra, sabendo de que o Senhor é conosco e no Senhor e na Sua palavra nós podemos confiar. Obrigado, Pai, pelo Seu Espírito, que nos conduz a toda a verdade. Obrigado, Pai, por uma unção de ensino nessa noite, trazendo luz ao entendimento, trazendo luz ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 17, e vamos ver a palavra do Senhor, amém? Aleluia. Sabe, amados, se fala muito de campanhas, né? E eu estava dizendo que eu vou começar uma campanha aqui nessa igreja também, amém? Mas é uma campanha de vacinação, amém? Existe remédio e existe vacina, amém? Só que o remédio você toma quando você já está doente, mas a vacina você toma para se prevenir, amém? E eu creio que o Senhor nessa noite quer trazer umas prevenções para as nossas vidas, e eu creio que você vai receber isso como vacina. Eu quero vacinar você, para que você venha se livrar de algumas coisas que podem chegar até nós. Sabe, amados, Jesus, Ele, no tempo que Ele teve aqui, Ele trouxe instruções. Depois, muitos homens de Deus também foram inspirados pelo Espírito Santo para trazerem coisas poderosas para as nossas vidas. Amém? E hoje, nessa noite, eu quero falar algo com você. E o tema dessa noite, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, é: não vos deixe enganar. Amém? O próprio Senhor Jesus, Ele falou sobre nós devemos tomar esse cuidado. Sabe, mas não é Deus que vai evitar que a gente seja enganado. Ele já fez isso, Ele já providenciou. Como? Trazendo instruções na sua palavra. Mas hoje a palavra do Senhor diz que somos nós quem devemos tomar esse cuidado para que não sejamos enganados. Amém? Todos abriram em Lucas capítulo 17. Vamos ler o versículo de número 5. Lucas 17, versículo de número 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Diga: acrescenta, Senhor, nos a fé. Quantos sabem que o Senhor já derramou a mesma medida de fé dentro de todos nós? Sabe, amados, o que eu vejo nesse versículo, aquilo é muito interessante, porque nós vemos os discípulos andando com Jesus, nós vemos várias passagens das Escrituras, onde Jesus opera milagres, Jesus, sabe, ressuscita mortos, cura cego, sabe, limpa leprosos, enfim, faz um monte de coisas, mas em nenhum momento eu vejo os discípulos pedindo para que o Senhor aumentasse a fé
dele. Mas aqui Jesus está trazendo algumas instruções para os seus discípulos e a resposta que eles dão aqui é: Senhor, aumenta a nossa fé, ou nos dá mais fé. Agora, para que a gente venha entender por que eles pediram isso, nós precisamos ler o contexto desse versículo, e para isso eu queria que você olhasse para o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Todos acharam? No mesmo capítulo, nós lemos o versículo 5 e vamos ler o versículo 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Verso 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Amém? Eu acredito, amados, que se você também estivesse lá nesse dia, se você estivesse nessa hora lá também, você ia dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Sabe, amados, eu não sei se você já experimentou, né, dessa situação de você ter que perdoar a mesma pessoa 7 vezes ao dia. Não? Talvez ninguém nunca experimentou de perdoar a mesma pessoa 7 vezes em toda a vida. E aqui Jesus está dizendo, amados, se o nosso irmão, se ele pecar, mas se ele se arrepender e vir pedir perdão a nós, 7 vezes durante o dia nós devemos perdoar, sim ou não? E então, amados, Jesus, ele traz essa orientação e os discípulos oram para Jesus. Eu acredito que eles estavam bem impactados com isso, né? Eu acredito que tem um camarada aqui, talvez nesse meio, chamado Pedro, que ele diz assim, Senhor, isso é meio impossível. E eles pedem para que Deus, para que Jesus aumente a fé deles. Sabe, amados, Jesus, ele não aumenta a nossa fé. Nós vamos aumentando a nossa fé. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual você aumenta a sua fé. Amém? Jesus poderia virar para ele e dizer, olha, eu já dei a condição para vocês aumentar a fé de vocês. Conforme vocês forem perdoando, vocês vão ficando mais bom. Vão ficando mais bom, é complicado, né? Vão ficando melhor, né? Aleluia, vão ficando melhor nessa situação. Mas eu queria que você fosse comigo para o versículo de número 1. E esse versículo, pastor, porque o senhor está lendo de trás para frente? Porque eu queria chamar a atenção mesmo sobre o que os discípulos pediram para fazer. E agora nós estamos entendendo porque eles pediram para que Jesus aumentasse a sua fé, a fé deles, né? Lucas 17, versículo de número 1. E disse aos discípulos, é impossível, diga é impossível, que não venha escândalos. Está escrito escândalo aí na Bíblia de vocês? Alguém tem uma versão que diz ofensa? Não? Todos têm a palavra escândalo? Ele diz é impossível. Quem foi que falou que era impossível? Jesus. Ele disse, ei, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então Jesus, amados, ele vira para os seus discípulos, ele começa a instruir, ele diz, é impossível que não venha escândalo no meio de vocês. E por isso que ele começa a trazer essa instrução. E essa palavra escândalo, amado, também ela é traduzida em algumas versões por uma palavra chamada ofensa. Mas no original mesmo, no grego, essa é uma palavra escandalon, né? E escândalo aqui, né, talvez quando a gente fala de escândalo, a gente só espera alguma situação de um irmão, talvez, né, cair em pecado, ou promover uma confusão muito grande dentro da igreja, se intrigar com um bocado de pessoas, ou o pastor adulterar, o irmão adulterar, alguma coisa do tipo. Mas, irmãos, presta atenção que essa palavra escândalo, no grego, ele quer dizer gatilho, ou uma armadilha, ou algo que é bem escondido. Os caçadores, quando eles iam caçar, eles costumavam fazer armadilhas, e em um local específico eles colocavam a isca para que a caça visgasse essa isca. Mas essa isca ela precisava estar bem escondida, como também o gatilho que disparava, né, aquela armadilha para prender a caça, teria que estar num lugar bem escondido, porque senão a caça não visgaria
a isca. Eu já morei no interior, já cacei também, amém? Hoje, graças a Deus, não faço mais isso. Mas, amados, quando a gente entende como é que funcionam essas coisas, eu lembro que na roça é comum a gente armar arapuca. Quem já armou arapuca? Arapuca, fojo, laço, né? Um monte dessas coisas, aratraca. Tem um monte dessas coisas, e todas essas coisas elas são colocadas de uma forma escondida, para que a caça não perceba. A aratraca, por exemplo, ela é enterrada, né? E depois jogada uma terrinha por cima, que parece que está tudo tranquilo. Ao pisar ali, você é pego. Um fojo também, ela é feita um buraco, e colocado uma tábua, mas é jogado uma terra por cima, e os animais eles vão andando, de repente ele pisa naquela tábua, aquela tábua afunda. Então veja que se os animais, se eles percebessem que ali haveria uma armadilha, eles não cairiam, sim ou não? Então, amados, o que é que nós precisamos entender? Jesus está dizendo que ia haver escândalo, ou vai haver armadilha no meio do povo de Deus. E aqui Jesus está dizendo que para a gente prestar atenção. Mas o que é que ele vai dizer? O que seria essa armadilha? Diga, uma ofensa. E ele fala que se o nosso irmão, se ele pecar, não importa quantas vezes, mas se ele se arrepender e vier pedir perdão a nós, que você deve fazer isso. Amém? Eu queria que você fosse lá para 2 Timóteo, agora capítulo 2, versículo de número 24. Eu quero prevenir você nessa noite, para que você escape dessas armadilhas. Amém? Aleluia. E eu creio, amados, que ao ministrar essa palavra, se tem alguém que de repente possa estar, porque como nós estamos falando de uma armadilha, nós estamos falando de algo que é sutil, não é algo perceptível, não é algo que você vê com seus olhos naturais, não é algo que está estampado. Eu gosto de falar que se você entrar, pular dentro de um lago, com um anzol na mão e dizendo, ei peixinho, vem cá, eu quero pegar você, eu já estou com a churrasqueira acesa e eu quero fazer um churrasco com você. Quantos sabem que você não vai pegar nenhum peixe? Por quê? Porque ele já sabe, você vai de uma forma, mas quando você joga a comida que o peixe gosta de comer, mesmo naquele anzol, ele vai visgar aquela isca, sim ou não? Então, amados, veja que Jesus está nos alertando aqui de algo que é sutil, de algo que é enganoso, de algo que a gente não percebe e que nós podemos, se a gente não ficar atento, não tomar cuidado, a gente pode ser pego pelo engano. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 24. Paulo escrevendo a Timóteo, a esse jovem pastor, ele começa a trazer algumas instruções preciosas aqui. Ele diz, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Verso 26. E tornarem a despertar, diga despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão o quê? Estão o quê? Como é que está escrito aí? Eles prendeu para? Ele quem? O diabo. Veja o que é que Paulo está instruindo a Timóteo, para que ele, instrua as pessoas com paciência, que ele vá com mansidão, ensinar as pessoas, para ver se, ele diz assim no 6, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, pessoas que estão sendo enganadas, elas estão presas nos laços do diabo. Pastor, isso é forte, é muito forte. Sabe, amados, e veja que Paulo está escrevendo para Timóteo, e Timóteo ele é o quê? Um pastor. E esse pastor ele vai cuidar de quem?
de cristãos, de ovelhas, sim ou não? Veja que aqui as instruções, tanto que Jesus falou, como que Paulo está falando a Timóteo aqui, não está sendo para as pessoas que ainda não têm o Senhor, está sendo para pessoas que já nasceram de novo, pessoas que já estão no meio da igreja, mas que ainda há perigo de serem presos pela ofensa, ou de serem presos pelas ciladas do diabo. Como eu comecei a falar, amados, geralmente quem pesca, por exemplo, ou quem caça, o que é que ele vai fazer? Se você vai pescar em um determinado lago, você vai sondar qual tipo de peixe que tem lá. E o tipo de peixe que está lá, você vai ter que saber qual é o tipo de isca que ele gosta de fisgar, sim ou não? E você vai levar exatamente o tipo de isca que aquele peixe gosta de fisgar, senão você não vai pegar peixe naquele lago. Então, amados, veja, se o diabo ele está interessado em fisgar, em prender cristãos para ele poder fazer o que quiser, ele já estudou, ele sabe como fisgar os cristãos, ele sabe como lançar uma isca para que ele possa pegar. Amém? E é por isso que nessa noite eu quero trazer instruções para você, para que você não seja pego pelo engano dele. Amém? Mas onde está a questão, né? A questão é que as pessoas nem sempre elas sabem que foram ofendidas, ou nem sempre elas sabem que estão ofendidas. A ofensa, como eu falei, amados, é algo sutil. Muitas vezes também, se nós formos analisar e estudar direitinho, existe a ofensa, existe o ofensor e existe o ofendido. Mas muitas vezes não existe, naquela cena, naquela situação não houve o ofensor. Só existiu apenas a ofensa e o ofendido. Como assim? Vamos dizer que eu esteja pregando aqui, de repente eu falo algo que eu não tive a intenção de ofender você, mas porque foi algo que mexeu com você, você se sentiu ofendido. Então não houve o ofensor, eu não ofendi você, mas você se ofendeu. Então o que acontece é que muitas pessoas, às vezes elas são ofendidas e elas nem sabem por que foram ofendidas. Ou muitas vezes também elas estão ofendidas, mas nem elas mesmas sabem que estão. Mas quando nós formos falando aqui, você vai entender que existe esse perigo, essa forma de engano. Abra lá em Mateus 24 agora. Mateus capítulo de número 24. Não vou falar de arrebatamento hoje, não. Aleluia. Mas Jesus está voltando a qualquer momento, amém, irmãos? E quando Ele voltar, eu não quero que você esteja preso nos laços do diabo. Eu quero que você esteja livre. Aleluia. Mateus 24, verso 10. Lembra que lá em Lucas 17, no versículo número 1, Jesus falou sobre que era inevitável, que era impossível que não viesse escândalo? Sim? Em Mateus 24, no capítulo número 10, ele diz: nesse tempo, muitos serão escandalizados ou ofendidos, e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Jesus está dizendo aqui, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, quando é que essas coisas vão acontecer, quando seriam os sinais, da volta de Cristo, quando seriam os sinais de que Ele estaria voltando. E Jesus aqui em 24:10, ele diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados, ou serão ofendidos, trairão-se uns aos outros, e odiarão também uns aos outros. Você percebe 3 coisas aqui? Primeira coisa, o que vai acontecer? Vão se ofender, se escandalizar. Depois do escândalo vem o quê? A traição. E depois da traição vem o ódio. Sabe, amados, que aí onde está o perigo, e isso pode estar acontecendo e vai acontecer dentro da igreja se nós não tomarmos as devidas providências, os devidos cuidados. É por isso que Jesus disse que nós devemos vigiar o tempo todo, estar o tempo todo atento, porque são coisas sutis, que a gente não percebe. Como eu falei, não chega alguém dizendo aqui que vai enganar você, hoje eu vou enganar, eu vou convencer você ao engano. Não, amados, é com pequenas coisas. A primeira isca é a ofensa, é o escândalo, é o disparo.
Se você deixar se ofender, se você se ofender, eu quero dizer para você, você está visgando a isca. Você está visgando o anzol. E nisso aí vai haver traição, depois o ódio. E aí, amados, onde começa a questão complicada, porque uma vez que a pessoa se ofendeu, agora começa a ficar difícil o lidar com essa pessoa. Em Provérbios 18, 19, se você quiser abrir lá, senão você só anota, Salomão escrevendo diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Em outra versão, diz é mais fácil reconquistar, ou é mais difícil reconquistar um amigo ofendido do que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Aqui Salomão está dizendo que uma pessoa, um irmão ofendido, é muito difícil de você conquistar. Salomão estava falando que é mais fácil conquistar uma cidade fortificada, ou seja, uma cidade que tem muros, que é cercada. É mais fácil você tomar essa cidade do que você reconquistar uma pessoa ofendida. Fica difícil, amados, de você conquistar essa pessoa, porque uma vez que ela foi ofendida, ela começa a construir muros, ela começa a construir fortaleza ao seu redor. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3. Vamos entender que fortalezas são essas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, amados, veja que aqui o apóstolo Paulo está falando em Efésios capítulo 6, nós vamos ver, falando sobre as armaduras de Deus, e essas armaduras, elas são, contra, espíritos nas regiões celestiais, ou seja, os poderes dos ares. Mas você percebe que aqui Paulo não está falando sobre espíritos, Paulo está falando aqui sobre fortalezas, sobre argumentos, sobre pensamentos mesmo. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é isso, amados? Uma pessoa ofendida, uma pessoa que agora começa a construir muros ao redor dele, que fica difícil de você, se aproximar. E aqui Paulo diz que nós temos armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas que essas pessoas, elas começam a construir ao redor de si mesmo. Estão entendendo isso? Uma pessoa ofendida, ela começa a criar argumentos poderosos, sofismas, muitas coisas que impedem, eles vão de contra a palavra de Deus. Eles se levantam, eles se colocam contra a verdade. Mas a palavra é poderosa para isso. Amém? E aqui Paulo está falando, de a gente estar se preparando com isso, está falando de um campo de batalha, mas é um campo de batalha na mente, não é no mundo espiritual, e falando aqui que nós devemos estar protegidos com essas armas mesmo, com a palavra do Senhor, para combater essas fortalezas, ok? Nós vamos ver agora que a palavra do Senhor, amados, ela é poderosa, somente a palavra, ela é poderosa para isso. Por isso que Paulo, ele instrui Timóteo para que ele possa fazer isso. Quantos sabem que a natureza do Senhor é amor? Amém? Então, amados, veja que uma pessoa ofendida, a única forma que você pode, de repente, destruir essa, é com a verdade e com o amor.
com a verdade e com o amor. Então veja que nós, hoje, cristãos, nós devemos entender isso por dois motivos. Tanto para nos livrar, para evitarmos de cair nessas armadilhas, mas também para quê? Para quando perceber que alguém que caiu nessa armadilha, você saber como lidar com essa situação. Porque se nós não soubermos como lidar, você é um forte candidato a cair também na mesma armadilha. Sim ou não? Porque lidar com uma pessoa ofendida, e você corre um grande risco dessa pessoa também te magoar, te machucar, te ferir. Por quê? Porque ela não sabe, ela criou defesas a favor dela, ela criou defesas ao redor dela, que tudo que se aproxima, ela quer atacar. Mas com a natureza de Deus em nós podemos avançar e nos aproximar a uma pessoa como essa. Eu não sei se você lembra da experiência ainda que você teve quando você nasceu de novo. Quantos aqui já nasceram de novo? Amém? Nascer de novo, amados, é ser salvo, entregar sua vida para Jesus. E eu sempre falo isso, que quando você nasce de novo, você vive uma experiência, sabe, inexplicável, não tem como você explicar. E uma das coisas que a gente percebe é um amor tão grande em nosso coração, sim ou não? Para a gente amar as pessoas, a gente não importa o que as pessoas fazem, sabe, muita gente que vive, diz, vivendo o primeiro amor. Eu lembro que assim que eu me converti, eu falando para uma pessoa, falando de Jesus, ela disse, eu já vivi esse primeiro amor. Sabe o que eu entendo hoje? Essa pessoa é uma pessoa ofendida. Eu não sabia na época, mas hoje eu sei. É uma pessoa que visgou uma isca. Ela disse, eu já vivi esse primeiro amor, isso vai passar. E naquela hora eu repreendi em nome de Jesus, digo, não vai passar. Só vai melhorar, só vai aumentar. Sabe, amados, quando nós entendemos que a natureza de Deus está em nós, e a natureza de Deus é amor, Deus não tem amor, Ele é amor, amém? Então essa natureza em nós hoje nos capacita para isso. E quando nós nascemos, nós não fazemos isso sem reserva. Nós amamos as pessoas, não estamos nem aí para o que as pessoas falam, até que de repente alguém fale alguma coisa de você, alguém te machuque, ou você preste atenção, ou visgue alguma dessas iscas. Aí você começa agora a já não viver esse primeiro amor. Esse primeiro amor, ele só deixa de crescer quando você é pego por uma armadilha dessa. Amém? Então a palavra de Deus, amados, é um reflexo da natureza de Deus. Amém? A palavra dele é um reflexo da natureza dele. Por isso que a palavra ela é poderosa para desfazer as fortalezas. Abra lá em Salmos 55. Sem entender, nós vamos ver aqui agora que o perigo disso, ele está bem pertinho de nós. Nós que estamos hoje no Senhor, que temos uma caminhada com o Senhor, estamos na igreja, nós precisamos prestar atenção de que essas coisas elas podem acontecer com as pessoas que estão mais próximas de nós, ou as pessoas que estão caminhando com a gente todos os dias. Salmos 55, versículo número 12. Vamos ver aqui o que Davi está dizendo. Ele diz, não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são os meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. O que é que Davi está falando aqui? Davi está dizendo que se fosse alguém estranho que estivesse fazendo isso com ele, seria fácil de aceitar, seria mais fácil de resolver, sim ou não? Mas ele está dizendo que era uma pessoa próxima. Ei, a pessoa que pode ofender a você, é a pessoa inclusive que talvez te trouxe para a igreja, é a pessoa que às vezes te levou para Cristo, é aquela que está sentada às vezes todos os dias compartilhando da mesma unção, compartilhando da mesma palavra, vindo à igreja todos os dias com você, mas de repente essa pessoa pode falhar de alguma forma com você, e você ser ofendido por ele. E ele diz aqui, como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Amém? Veja que aqui Davi está falando de alguém que era
próximo dele, não é de alguém que era distante. Eu gosto de dizer, amados, que a sua ofensa ou a sua decepção, ela está baseada no seu nível de expectativa que você coloca em alguém. Sim ou não? Quanto mais expectativa você coloca em uma pessoa, mais o nível de ofensa, o nível de decepção com essa pessoa é maior. Sabe, amados, hoje uma das coisas que nós mais encontramos são pessoas decepcionadas com pessoas. Pessoas que fizeram o quê? Hoje nós vemos pessoas que visgaram uma isca do diabo mesmo, caíram nessa armadilha. O que é que acontece? Eu não vou mais para a igreja, porque o irmão me feriu, porque fulano olhou com a cara feia para mim. Muitas vezes não fez nada disso, só deixou de fazer algumas coisas. Mas ele se sentiu ofendido, porque era a pessoa mais próxima, era a pessoa com quem ele mais gerava expectativa. Por isso nós ensinamos, amados, que as suas expectativas devem estar em Deus. Amém? Você pode colocar expectativa em pessoas? Sim. Mas você não pode apostar todas as suas fichas nas pessoas. Deus diz, pode gerar expectativa em mim, porque você não vai se decepcionar comigo. Mas as pessoas, amadas, elas podem falhar. E na hora que ela falhar, o nível de expectativa que você colocou vai ser grande a decepção. Sim ou não? Porque, veja bem, uma pessoa que você não conhece, você pode botar uma expectativa nela quase zero, sim ou não? Mas aquela pessoa que é mais próxima de você, você já aumenta um pouquinho o nível de expectativa. Aquela pessoa que é bem chegado a você, talvez o seu companheiro, o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, enfim, seu pastor, você coloca as expectativas lá em cima. A pessoa que você colocou expectativa lá embaixo, se ela fizer aqui, superou, sim ou não? Mas aquela pessoa que você colocou a expectativa lá em cima, se ela fizer até aqui, daqui para cá é decepção. E você vai se ofender com isso. Então nós precisamos prestar bastante atenção nisso. A questão é que eu falei no início, é que na maioria das vezes você não percebe que você está ofendido. Amém? Então o nível de ofensa é baseado no nível de expectativas. E o ofendido, que antes dava, agora ele não dá mais. Aquele que tinha o amor de Deus dentro de você, agora ele não dá mais, ele retém. Ele se torna alguém que segura tudo o que ele puder segurar para ele. Amém? Ele retém tudo. Porque, amados, a vida cristã, a vida de Deus em nós, ela só tem sentido quando você dar continuidade a dar aquilo que você recebeu, sim ou não? Quando você deixa de fazer isso, amados, isso já é uma prova de que você é uma pessoa que está precisando, corrigir algumas coisas. Por quê? Se você continua recebendo da fonte, e essa fonte não continua a transbordar, tem alguma coisa errada. E a pessoa ofendida, ela faz isso. É como se ela achasse que, se ela der para alguém, ela não vai ter mais. Ela vai ficar vazia, ela vai ficar sem. E também, o que é que acontece? Ela se decepcionou porque, eu dei a pessoa, eu fiz isso, mas não fizeram por mim, não fui recompensado. É por isso que a Bíblia fala que o amor não procura os seus próprios interesses. Uma pessoa ofendida, amados, geralmente é uma pessoa que está buscando os seus próprios interesses. Não porque ela seja interesseira, mas é o medo que ela tem, ela começa a juntar todas as coisas para elas. Quantos estão entendendo isso? Sabe, amados, eu já vi muitas pessoas falando, eu nunca estudei a fundo, mas as pessoas sempre falam sobre, o mar da Galileia e o mar morto. Diz que o mar da Galileia, ele recebe da parte do sul e da parte do norte, ele dá. E a parte do norte transborda e depois é o Rio Jordão que deságua no mar morto. Mas no mar morto, ele não transborda, ele recebe pelo lado norte, mas ele não dá mais, ou pelo lado sul, mas o lado norte dele não dá mais. E muitos pregadores, eles usam muito isso como exemplo, mas é algo bem interessante, porque no mar da Galileia é um mar que é cheio de vida, porque ele gera vida, mas no mar morto, até mesmo a vida que chega lá, não consegue mais se manter. Eu percebo isso, amados, e vejo isso numa pessoa que agora ela está ofendida. Até chega a vida, porque Deus, ele não veta, mas tudo que chega, para por ali. Não consegue transbordar, não consegue passar, e ela não consegue mais dar.
E Jesus, ele ensinou na sua palavra, ele diz, de graça recebeste e de graça. Então, amados, esse é um conceito que nós devemos entender, que nós precisamos estar bem atento sobre as sutilezas e as armadilhas que o diabo sempre lança para nós, através de quê? Da ofensa. Amém? Então ela cria essa pessoa, uma vez que ela é machucada, ela não quer mais se machucar outra vez. Geralmente, as pessoas que se machucam, elas não querem mais se machucar outra vez. Eu lembro que quando o Senhor me chamou para aqui, o Senhor falou muito forte sobre isso. O Senhor disse que ia me encher de amor para eu amar pessoas feridas e machucadas. Mas que eu me preparasse, porque essas pessoas elas iam reclamar. Porque uma pessoa ferida, a você cuidar do ferimento, ela vai reclamar. Quantos aqui já fez um curativo em uma ferida velha? Ao mexer com aquele ferimento, mesmo que seja para curar, para sarar, vai doer, vai incomodar por um tempo. Só que a primeira coisa que é difícil é isso que a pessoa cria, um mecanismo de fortalezas, raciocínios que ela cria, que ela agora não quer mais que ninguém se aproxime dela. Tem pessoas, amadas, que a gente tenta de todas as formas se aproximar, e elas não querem, porque elas têm medo de se machucar, elas foram feridas. É comum, às vezes, as pessoas criticarem, dizer que as pessoas, fulano era tão firme na palavra e está desviado, pessoas não querem vir mais para a igreja, mas o que aconteceu? Geralmente essas pessoas foram ofendidas, elas foram machucadas, elas não entendem isso, e as pessoas também, às vezes, que vão se aproximar, eles não têm o devido cuidado, e eles acabam machucando mais ainda essas pessoas, e cada vez mais essas pessoas elas vão se distanciando. Amém? Quantos estão entendendo isso? Amém? Eu estou vacinando você, amém? Eu quero trazer instrução nessa noite para você ter cuidado com a ofensa. Ela é perigosa. Ela nos distancia do Senhor, ela nos fere, ela nos machuca. E com isso você cria um mecanismo de defesa que impede das pessoas se aproximar de você. Eu vejo muitas pessoas que dizem, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me procura. Só que são elas que criam resistências. São elas que criam muralhas, isso mesmo. Muralhas gigantescas, amados, que você tenta de todas as formas se aproximar e elas não permitem. Amém? Então, essa pessoa, uma vez que ela foi ferida, ela foi ofendida, ela se torna uma forte candidata para a traição. E quando se fala de traição, as pessoas logo pensam, adultério, ou o caso de Judas, que traiu Jesus. Existem várias situações em que as pessoas pensam em traição. Mas, estudando a palavra do Senhor, eu encontrei um conceito do que é uma traição. Uma traição, eu encontrei uma definição que diz assim, traição é quando eu busco a minha proteção, o benefício às custas de alguém que eu tenho um relacionamento. Entenderam isso? Traição é quando eu busco a minha proteção ou o benefício às custas de alguém que eu tenho um relacionamento. O que é isso? Eu quero tudo que você tem de bom para mim, mas eu não quero a sua aproximação. Eu quero me dar bem. Sabe, tem pessoas que ficam o tempo todo, pastor, ore por mim. Ninguém recusa a oração, sim ou não? Eles querem um benefício. Não estou criticando, amém, irmãos? Eu estou falando de uma situação que é comum, e isso pode estar, de repente, trazendo isso para você. A pessoa diz, pastor, ore por mim, pastor, interceda por mim, faça isso por mim. Mas quando você, às vezes, quer se aproximar dela, você percebe que essa pessoa tem um ferimento. E o pastor, ele diz, eu quero curar esse ferimento seu. Quando eu me aproximo, ele se distancia. Eu me aproximo, ele se distancia. Mas ele quer se dar bem às suas custas, ele quer até vir à igreja, ele quer sentar na cadeira, ficar confortável, ser bem tratado, ser bem recebido, inclusive, se possível for, ter algumas exclusividades. Amém?
As pessoas feridas, geralmente, eles fazem isso. E quando você não faz, eles se ofendem mais ainda. Amados, eu estou falando de experiências próprias. Eu estive à beira de visgar a isca. Eu lembro de uma situação, eu vou contar isso aqui, isso vai trazer luz ao seu coração. Eu servi por muito tempo no diaconato de Juazeiro. E quando foi um dia, estavam fazendo um serviço na igreja, né? A equipe de diáconos estavam fazendo um serviço lá na igreja. Como eu era muito ocupado no meu trabalho, eles pouparam de me chamar. Eles disseram, não, Adriano é muito ocupado também no salão, nós não vamos deixar ele de fora. Nem me comunicaram que estavam fazendo aquele serviço. E eles puderam fazer sim a minha presença, ok? Mas aí, quando terminei, eu ouvi os comentários no grupo do diaconato, que estava tudo muito bom na igreja, e mostrando as fotos. Nós costumamos fazer isso, quando nós estamos fazendo alguma coisa, no grupo de liderança, no grupo que você participa, a gente postar o que estava fazendo. Eu saí do salão e decidi passar na igreja. Digo, vou passar lá para ver o que os irmãos estão fazendo. Mas quando eu cheguei lá, irmão, quando eu abri a porta da igreja, a primeira coisa que eu senti foi um cheiro de churrasco. E a primeira coisa que o diabo se aproveitou disse, está vendo aí? Fizeram um churrasquinho, nem lembraram de você. Eu digo, foi mesmo. Mas, irmão, mas foi ligeiro demais para o Espírito Santo me alertar. Eu digo, epa, Satanás, comigo não. E a minha vontade, amados, que veio naquela hora foi de eu voltar da porta, dar meia volta, dizer, eu não fui convidado aqui. A voz que veio no meu ouvido foi, você não foi convidado. Eles decidiram fazer um churrasco que não envolver você. Mas, amados, eles estavam trabalhando e o churrasco surgiu de momento. Veja o que é, como é fácil você pegar uma isca. Eu poderia ter ido embora dali ofendido. E eles iam saber que tinham me ofendido. Eles me ofenderam, mas eu ia ficar ofendido. E naquela hora eu fui lá e depois eu chamei ali e disse, olha, eu vou dizer o que foi o diabo disse para mim ali. E ela disse, muito bem, ainda bem que você se posicionou desse jeito. Então, amados, veja que é perigoso, é fácil. E aí, se eu me ferisse, da próxima vez eu ia querer ser agora cada vez mais bem acolhido, mais bem reconhecido. E isso só acontece com as pessoas mais próximas, com quem você se relaciona. Eu ia ficar querendo sugar aquele grupo, aquela equipe, querendo sempre me dar bem à custa deles. Amém? Então, isso chama-se traição, num conceito que eu entendi. E quando eu construo muros ao meu redor, e eu começo a ser pressionado, uma situação começa a ficar um pouco mais difícil, eu vou buscar me proteger, seja à custa de quem for. E aí onde começa agora, amados, que você não imagina que isso pode acontecer. Quantas vezes, às vezes, você é chamado a um gabinete e quando chega lá a pessoa, ela não vem falar nada dela. Ela só vem para dizer, o irmão fulano não falou comigo. A irmã ciclana no culto de oração me trouxe uma profecia assim que me machucou. O pastor tal dia não falou comigo. A mulher do pastor me olha com a cara feia. O grupo de louvor não toca mais a música que eu gosto. Os diáconos não apertam mais a minha mão, não me abraçam. Um monte de coisa ela vem falar. Querendo o quê? Se dar bem à custa, seja lá de quem for. E o que essa pessoa puder fazer para derrubar alguém, para que ela se mantenha na posição, ela vai fazer. Amém? Pessoas, amadas, aqui, por exemplo, já teve pessoas que ligaram para mim e disseram assim, quem vai cantar hoje? É fulano? É. Vou não. Essa pessoa, ela queria alguém exclusivo para cantar para ela nesse dia. Ela vinha para a igreja, ela está aqui, e alguém que ela gostasse, cantar o louvor que ela gosta, um ministro que prega a palavra que ela gosta de ouvir, e por isso começa. Sabe, mas só que isso é interessante a gente entender. Essa pessoa é uma pessoa que foi ofendida, e agora ela já traiu, e agora ela está começando a gerar algo no coração dela, que é o que nós vamos ver. E essa pessoa, ela geralmente, ela constrói muros e ela se isola. Ela começa a se isolar. Ela não quer mais saber de ninguém, até que algumas coisas começam a acontecer, que nós vamos ver aqui no decorrer. Que a Bíblia já fala, amados, que a pessoa que busca seus próprios interesses, ou satisfazer os seus próprios desejos, essa pessoa, ela se isola. É o que está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo número 1.
busca satisfazer seus próprios desejos, aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. E aí essa pessoa, amados, agora todas as vezes que a gente tenta se aproximar dela com a palavra, ela se levanta contra a palavra. Quantas pessoas eu já ouvi de dizer assim, não creio mais no que a palavra diz. Isso aí não funciona para mim mais não. Eu já ouvi, amados. Com o pouco tempo que eu tenho de pastoreio, eu já ouvi pessoas falarem na minha cara, sabe, sem nenhum escrúpulo, dizer assim, a palavra, isso aí para mim é mentira. E eu sei porque sei, eu não vou julgar, condenar essa pessoa, eu sei, essa pessoa, ela não se deu conta, ela visgou com força essa isca. Amém? E aí, a traição no relacionamento vai levar ao ódio. E essa agora chega numa fase bem crítica. Lembra que nós falamos 3 fases? Ofensa, traição e o ódio. Ofensa, traição e ódio. Quando chega na parte do ódio, amados, é outra parte que as pessoas, elas confundem muito o que é ódio com raiva, com ira. E eu quero dizer para você que o ódio não é nada disso, amém? Uma pessoa com raiva, geralmente ela manifesta. Sabe, ela chega, ela exterioriza, ela mostra. Se eu chego aqui de repente, uma situação me deixa raivoso, eu vou tomar alguma atitude, eu vou falar alguma coisa, e isso talvez te desagrade, mas depois eu corro lá e digo, minha irmã, me perdoe, me desculpe porque eu falei meio agressivo com você naquele momento, mas eu não tive a intenção, eu não queria isso. Só que a pessoa que agora ela criou um ódio dentro de si, ela bota algo como se nada tivesse acontecendo. E ela começa agora a manipular a própria situação dela. Sabe o que é que você pergunta para essa pessoa? Está tudo bem? Está tudo ótimo. Está tudo bem, fulano? Está tudo ótimo. Só que você percebe que não está. Como é que você está? Eu estou bem. E aí, por que não? Não, eu estou bem, pastor. O irmão liga, está tudo bem, fulano? Está tudo bem. Mas não está tudo bem. Amém? Então, essa pessoa agora, ela passa a ser uma pessoa que começa a gerar ódio em seu coração. E aí, onde mora o perigo. Porque o que é que a palavra diz sobre a pessoa que odeia? Vamos ver lá em 1 João, capítulo 3, versículo 15. Você está num culto de ensino, amém? 1 João, capítulo 3, versículo número 15. Olha o que é que chega. Veja onde começou. Começa com a ofensa, traição, e agora chega o ódio. E como eu falei, o problema do ódio não é que você manifesta. E nós vamos ver aqui a primeira definição bíblica. 1 João, capítulo 3, versículo número 15, diz qualquer. Está escrito qualquer aí? Ou aquele? Todo aquele, né? Todo aquele, ou qualquer. Que odeia ao seu irmão é o quê? Qualquer ou todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Isso é forte. Isso aqui, irmãos, isso aqui saltou em meu coração. Logo assim que eu me converti, e após essa situação acontecer comigo, eu comecei a buscar a palavra do Senhor para me fortalecer nisso. Eu percebi que o diabo, ele trabalha dessa forma. Ele trabalha com laços, com armadilhas, para que a gente caia. E eu comecei a buscar ao Senhor para me fortalecer nisso e ficar cada vez mais esperto com isso. Sabe, uma das coisas, amados, que eu comecei a blindar a minha vida de tal maneira que eu já ficava na defensiva. Qualquer coisinha eu já caía fora. Não era de ficar me defendendo, me justificando por qualquer coisa não, sabe, amados? Era de fugir mesmo de situações. Amados, veja uma coisa, eu vou trazer isso para você aqui, e é vacina também, amém? E crente gosta de se reunir, sim ou não? E é muito bom a comunhão, sim ou não? Mas para quê e qual é o objetivo da comunhão? Para quê? Crescer, para crescimento, para fortalecimento. Mas quando sabe que você tem um negócio de carne entre um bocado de dente, que é terrível. E geralmente quando pessoas se encontram, se juntam, é comum, de repente, alguém que não está naquele lugar, de repente ser o motivo da conversa. Sim ou não?
Eu vou dizer uma coisa para você, corra disso. Fuja disso. Se você estiver se reunir com outro e de repente uma terceira pessoa é o assunto da conversa entre aquelas pessoas que estão ali e ela não está ali nem para opinar, nem para se defender, nem para nada, corte, fuja, caia fora. E amados, por muitas vezes acontecia, e veja que começa de uma forma bem sutil, parecendo ser algo bom. Sabe fulano de tal? Sei, rapaz, está com um bocado de dia que ela não vem na igreja, não é? Será o que está acontecendo? Rapaz, eu não sei, eu fiquei sabendo. Aí começa. E foi, mulher. Eu também, fulano me falou que ela estava... Aí quando pensa que não, você está falando da vida dos outros. E isso é problema. Isso é problema sério. Fuja disso, irmãos. Fuja disso. Quer saúde para a sua vida espiritual? Evite de estar falando de uma terceira pessoa que ela não está naquele momento. Se ela estiver naquele lugar e porventura surgir a conversa, tudo bem. Saiba que eu, por exemplo, eu e minha esposa, muitas vezes nós precisamos conversar com lideranças, amém? Pessoas que estão junto com nós na liderança, nos envolvido aqui, e muitas vezes a gente precisa expor uma situação de alguém. É diferente, ok? Mas que não venha a render comentário, ou achismo, ou falar não sei o que, não sei o que. E na maioria das vezes, eu vou dizer logo isso aqui, não estou aqui pretendendo em causa própria, mas principalmente de lideranças. Amados, tudo que o diabo quer é fazer uso da sua boca para falar de liderança. Fuja, caia fora disso. Todas as vezes, amados, quando eu percebia... e fulano de tal, e o líder tal. Digo, epa, eu estou fora, estou indo, tchau. A conversa, minha esposa está de prova. Por muitas vezes, a conversa estava muito boa, o cafezinho estava muito bom, e começava isso, eu digo, eu estou indo embora. E o que foi? Eu digo, não, nada, estou indo embora. Tchau. Porque, amados, eu aprendi que é blindar a sua vida, amém? Porque aqui está dizendo, qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, se permanecer nele quê? No ódio. Amém? Glória a Deus. E o que é o ódio? Quando as pessoas pensam em ódio, pensam numa raiva muito grande, alguém esbaforido, gritando, estressado, só que isso não é ódio. É alguém que está administrando sutilmente ali, mas eu vou dizer já a definição. Ódio é falta de amor. Amém? Lembra que eu falei do mar morto? Você está recebendo, agora você não consegue mais dar para ninguém. Você não quer fazer nenhum mal, mas você também não ama. Você não ama mais. Daqui para lá não flui mais nada, nada mais funciona. Vamos ver o que é que a Bíblia diz? Abra lá em 2 Samuel, capítulo 13, e versículo 22. Nós vamos ler aqui uma passagem de alguém que estava com ódio, mas a Bíblia vai dizer como é que ele se comportava, mesmo ele odiando a pessoa. 2 Samuel, capítulo 13, versículo de número 22. Diz, porém Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem. Diga, nem mal, nem bem. Aqui, amados, está dizendo, o profeta Samuel está dizendo que Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem. Porque Absalão amava, odiava a Aminon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Não sei se todos conhecem esse contexto aqui. É a história de um camarada, eu não sei se é a primeira história, mas nós vemos aqui a história na Bíblia de alguém que estuprou uma pessoa. Ele forçou a ter relação com a irmã, né? E aqui o outro irmão está dizendo que ele odiava esse camarada porque Aminon forçou Tamar a ter relação com ele, e ele odiava ele, mas você percebe que ele não falava nem mal, nem bem. Perceba que alguém que odeia, ele não fala nem mal, nem bem, mas também não ama. Se depois você quiser continuar lendo esse texto, eu aconselho que você leia ele todo, você vai entender lá no final o que é que vai acontecer. Ele vai matar esse camarada, o ódio dele vai ficar guardado, e um dia ele vai matar essa pessoa. Por isso que em 1 João, ou em 3 João,
capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 15, diz que aquele que odeia é assassino. Já está aqui, já está dentro. Uma hora vai acontecer. Ele não manifesta. Vai estar sentado com você, comendo com você, não fala bem nem mal para ninguém, mas está lá com ódio. Passou a régua por cima e está ali guardado. Uma hora ele vai aflorar. Ele controlou o ódio por um tempo, mas uma hora ele rompeu. Então, o ódio, amados, é a falta de amor. Eu, por um bom tempo, quando passei a estudar um pouco sobre essa questão da ofensa, sobre o perigo da ofensa, sobre o perigo de trair, da traição, do ódio em meu coração, eu decidi, amados, não dar brecha, não dar espaço ao ódio no meu coração. Porque eu entendi, amados, que o amor e o ódio, eles não podem habitar juntos, sim ou não? Não tem como, amados, uma vez que você deu espaço para ódio em seu coração, já era o amor, não está mais lá. Se você pegar, e eu aconselho isso a você, eu vou dar uma requisição, né, dessa noite, estou vacinando você, mas eu vou dar uma requisição de remédio para você. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 8, para você tomar em casa, amém? Tome todo dia essa porção. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 8. Se você quiser ler o capítulo todo, de número 13, isso vai ser maravilhoso para a sua vida. Não só ler, mas meditar e colocar em prática. Amém? Porque se você se encher desse amor, e quando estou falando desse amor, não é o amor filéu, é o amor ágape, é o amor de Deus, o amor do tipo de Deus, o amor incondicional, o amor que não, faz nada por interesse, ele não faz nada esperando algo em troca, ele faz porque ele recebe da fonte, que é o amor. Deus é amor, você recebe dessa fonte, e agora você dá sem medida, você dá sem reserva, você dá sem precisar que alguém te retribua. Por quê? A segurança de que você é sempre amado é do Senhor. Amém? Então, muitos aqui, eu posso dizer para você, amados, eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas de repente você pode estar em um dos estágios, mas você não se condena. Amém? Há remédio, há solução, há meios de você resolver isso. Tem o estágio da ofensa, tem o estágio da traição e tem o estágio do ódio. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que com mansidão, com ensino, é possível, com amor, a gente de repente chegar até essa pessoa. Eu quero dizer que se você é uma dessas pessoas que está aqui nessa noite, e de repente possa estar num desses estágios, eu quero estar pronto, amados, para, chegar até você e conseguir tirar você dessa armadilha. Amém? E aí o que é interessante? Por conta disso, olha o que vai acontecer. E nós vamos voltar lá para Mateus 24 agora, para a gente encerrar essa mensagem. Mateus 24, versículo número 11 agora. Jesus vai falar para esses discípulos que, por conta disso, Mateus 24, versículo número 11, por conta disso, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja o que é que Jesus está dizendo. Estão entendendo isso? Por conta da ofensa, por conta da traição, por conta do ódio, vai aparecer agora o quê? Falsos profetas. Com qual propósito? Enganar a muitos. E veja que Jesus ele já avisou antes, né, que não se deixe enganar. Então, quando os discípulos fazem a pergunta acerca dos sinais, a primeira coisa que Jesus lhe diz é: também tenham cuidado para que ninguém vos engane. O engano, amado, vai ser desenfreado. Paulo diz que muitos vão enganar e serem enganados. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que muitos vão enganar e serem enganados. Sabe qual é o maior perigo do engano? É que você não sabe, não percebe que você está enganado. O grande perigo do engano é que ele é enganoso. Aleluia! A ofensa, amados, é um terreno fértil para o engano. A pessoa enganada,
e isso eu já tenho experiência com isso, ela acredita que está certa quando ela está totalmente errada. Quanto mais você tenta, se você disser que ela está errada, quanto mais você diz, mas ela se arma. Eu lembro de uma frase que, acho que foi Agostinho que disse, que a mentira, ela se veste tão bem vestida para parecer mais verdadeira do que a própria verdade. É assim também uma pessoa que ela é enganada. Ela se veste tão, mas tão bem, de convicções, de certezas, de raciocínio, de pensamentos, de fortalezas que ela cria, que ela tenta convencer a você de que ela está certa. Amém? Então, isso é um perigo. E do que Jesus chama os falsos profetas? Vamos ver isso? Mateus capítulo 7 agora. Volta um pouco aí no livro de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo número 15. Vamos ver do que Jesus chama os falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como o quê? Todos acharam? Vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E aqui eu queria chamar a atenção para você nessa noite. Sabe, amados, quando fala acautelai-vos dos falsos profetas, quando fala de profeta, você logo pensa em quê? Em alguém aqui no púlpito, sim ou não? Mas de que forma que eles vêm vestidos? De ovelhas, e não de um pastor, e não de um profeta, não de um ministro, eles vêm vestidos de ovelhas. Então entenda, mesmo sendo possível que de repente atrás do púlpito tenha um pastor vestido de lobo, ou um lobo vestido de pastor ou de profeta, mas Jesus, ele nos ensina que eles vão estar vestidos de ovelhas, ou seja, de repente, não se assuste, mas alguém que senta ao teu lado, mas não é para você condenar ele, amém? É para a gente tentar alcançar essa pessoa. Infelizmente aqui, são pessoas que já perceberam que existe presas fáceis, e agora eles se vestem de ovelhas e vêm para o meio da igreja. Aonde é que as ovelhas devem estar? Na igreja. Então é aqui dentro, não é lá fora, que eles vão vir vestidos de ovelhas para tentar levar, sabe, ao engano. Eles vão vir vestidos de ovelhas, eles vão vir bem vestidos de crentes, amém? Com muita falha de crente, com muito argumento, com muita coisa para enganar a muitos, não a poucos. É por isso, amados, que às vezes vocês não entendem por que um pastor às vezes se coloca com tanto empenho em estar trazendo instruções, ensino para você, porque só assim, amados, eu vou garantir que você vai estar seguro. Sim ou não? Enquanto você está aqui, amados, está tudo bem, mas quando você sai daquela porta ali, de repente o que está sentado do seu lado, sai já te cutucando. Rapaz, tu acreditou em alguma coisa que o pastor falou hoje? Assim, eu acreditei. Disse, rapaz, foi tudo mentira aquilo dali. Tem nada a ver. Sabe, amados, hoje, pessoas já sentaram na minha mesa em casa e já testemunharam disso. Olha, por muitas vezes a gente saía da igreja e quando chegava em casa, o marido, a esposa ou um filho, e dizia assim, esse testemunho mesmo foi de uma esposa, dizendo, meu marido chegava em casa dizendo que era tudo mentira o que o Senhor tinha falado lá no púlpito. Então veja, amados, a pessoa que dorme com você, um lobo vestido de ovelha dormindo com você. Imagina aí. Terrível, não é, né? E aí é por isso que nós temos esse cuidado de estar trazendo instruções para você. E ele diz aqui, ó, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E algo que é bem interessante, ele diz interiormente. Veja que por um tempo ele vai manter isso só internamente. Ele não vai exteriorizar. Lembra que eu falei no início que se você pular dentro do lago com um anzol na mão querendo pegar um peixe, você não vai pegar? Ele vai ter que chegar sutil. Então, isso é interior. O exterior tem uma aparência muito boa, mas interiormente ele vem com desejos, com intenções de ganhar, de visgar você. Amém? Agora, quantos sabem que lobos, eles andam em matilhas? Amém?
Lembra que eu falei que primeiro o ofendido faz o quê? Ele se isola. Mas essa pessoa, em um momento, ele pode se tornar alguém. Mas os lobos, eles andam em matilha. Mas uma das coisas que ele percebe é que, no meio do rebanho, eles não podem pegar ninguém. Eles vão fazer de tudo para tentar tirar você do meio do rebanho. Isolar você para algum lugar, porque aí você se torna presa fácil. Aí você se torna presa fácil. Muitas vezes, amados, a gente como pastor, a gente diz, cadê fulano de tal? E ele já está, ó. Porque ele criou, gerou proteções, entre aspas, né? Que não permitiu mais que as pessoas de bom coração, de amor, que querem o melhor para ela se aproximassem. Mas ela abriu espaço agora para esses lobos que andam em bandos. E aí onde está o perigo? Agora, essa pessoa é um forte candidato a ser ganho por completo para o engano. Amém? E aí o verso 12 de Mateus 24. Estamos encerrando, amém? Mateus 24, 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E como eu já falei, esse amor aqui não é um amor por as pessoas, não é... Veja que essa pessoa, ela pode estar todo dia aqui, sabe, abraçado com você, o amor filéu, amém? Oi, fulano, como é bom ter você aqui, né? Aquela coisa toda, mas o amor de Deus dentro dela já não habita mais. E quando fala aqui do amor esfriar, não está falando do amor filéu, está falando do amor ágape, o amor de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Então, amados, veja que o problema da ofensa é isso, é que ela vem sutil, ela começa devagar. Eu trouxe essa mensagem nessa noite para que você fique atento, você sonde o seu coração, veja realmente as coisas que já aconteceram na sua vida. Eu não sei se você ainda vive situações do seu passado que você não conseguiu perdoar, situações que te feriram, que te machucaram, alguém que te ofendeu, pode ser alguém lá fora, mas alguém dentro da igreja, sabe, um antigo pastor seu, um antigo irmão, seja lá quem for, uma pessoa de confiança que você confiava, que você apostava todas as fichas nele, mas de repente ele falhou com você, ou simplesmente ele falhou porque ele não tinha como atender às suas expectativas. Amém? Sabia que a gente pode gerar expectativa em pessoas daquilo que elas não podem nos dar? Você sabia disso? É comum, amados, às vezes eu gero expectativas em minha esposa de coisas que ela não pode fazer. Assim como ela pode gerar expectativas em mim de coisas que eu não posso fazer. Assim como eu posso gerar expectativas em meu filho de coisas que ele não pode fazer. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem e isso algo é muito forte. É comum, às vezes, até a gente fazer isso, cobrar de pessoas coisas que a gente nunca depositou na vida deles. Quantos sabem aqui, se você quiser sacar um dinheiro no banco, primeiro você tem que botar alguma coisa lá? Sim ou não? Sacar de onde você nunca depositou, amado, isso é problema. Se você chegasse lá no banco, metesse lá o cartão no caixa, aí, não, sua conta está zerada, e você começasse a esbofetar aquele caixa lá, não tem dinheiro para mim, mas você botou alguma coisa lá. E sabe que muitas vezes a gente faz isso com pessoas, a gente nunca plantou nada, a gente nunca depositou nada nelas, mas de repente a gente quer colher. Amém? Essa não é a mensagem, mas eu trouxe para abordar, porque às vezes isso é um prato cheio para uma ofensa. Então, se você, de repente, tem algo desse tipo, amados, começa a prestar atenção, porque, como eu falei, não é de repente, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é devagar, vai acontecendo. Ele diz, por conta de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Primeiro vai acontecer o quê? Multiplicar a iniquidade. Depois o amor começa a esfriar. Veja, amados, que se você pegar uma chaleira, quem sabe o que é essa chaleira? Chocolateira. Uma vasilha com água quente, amados, no fogo, e você jogar um sapo dentro dela, ele não vai ficar. Por quê? Porque a água está quente, ele vai pular. Mas se você botar um sapo dentro da água fria e colocar essa vasilha no fogo, e ela começar a aquecer, ele vai morrer lá queimado.
porque ela vai começando, amornando, vai estar bom, confortável, e de repente ele já não consegue mais sair de lá, ele vai estar queimado. Veja que a coisa começa a acontecer sutilmente, você não percebe, mas graças a Deus, diga graças a Deus, pela palavra do Senhor. Que, amados, que o Senhor trouxe instruções poderosas para nos instruir, amém? Então, esse é o cuidado que nós devemos ter, e eu oro para que você venha estar atento, para que você esteja sempre sondando o seu coração, que não deixe, amados, que você não visgue, sempre que você perceber alguma coisa que não está bem, corre para o Senhor, para que o mais rápido possível você resolva isso. E a partir de hoje eu quero dizer algo para você, coloque as suas expectativas no Senhor, amém? Em Jesus, ele nunca vai decepcionar você. Nele você pode apostar todas as suas fichas, porque a palavra diz que ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que você pensa ou pede. Amém? Glória a Deus. Você foi edificado com essa palavra? Amém? É vacina para a sua vida, e eu creio que o Senhor, ele trouxe isso para nos fortalecer, para nos prevenir mesmo, e eu creio, amados, que nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos tempos, e essas coisas, elas estão acontecendo, e vão acontecer cada vez mais com mais força, amém? Mas você que está vacinado, você não vai ser contaminado, não vai ser contraído com essa ofensa do diabo, com esse laço do inimigo, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, obrigado, Senhor, pela sua palavra que é viva e eficaz, poderosa, Senhor, para fazer aquilo que ela foi designada para fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Aleluia.